Seja bem-vindo à Igreja Batista do Morro. Seja bem-vindo a esse encontro com o Criador. E que nesse encontro você possa experimentar a paz que só Ele pode te dar. Uma paz que ultrapassa todo e qualquer entendimento. Que neste encontro você tenha uma experiência real com Jesus Cristo. E que Ele possa mudar a sua vida. Que neste encontro você possa experimentar Cristo em você. Que você possa experimentar algo que você nunca experimentou em sua vida. E que Deus esteja abençoando grandemente a cada um de nós nesta noite. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
Ó Deus de majestade, honra e poder. Quão glorioso é o teu santo nome. Te exaltamos enquanto nos prostramos, pois não existe outro tão glorioso como tu. Muitas vezes falhamos em contemplar o teu poder, a tua glória enquanto reinas, em teu trono celestial, na presença dos serafins, querubins e dos santos que já estão diante de ti. Toda a criação e por toda a eternidade canta os teus louvores. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? Quantas vezes falhamos em dar-te reverência e honra? Temos perdido o temor do Senhor, ou trocado por um breve abraço, ou um beijinho em tua presença. Ensina-nos o temor do teu nome. Ajuda-nos a andar em tua santidade, para que nos acheguemos a ti, para que te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da tua misericórdia, da tua bondade e do teu amor sem fim. Toda honra e glória pertencem a ti. Só tu és digno, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos confins da terra. Poderoso Deus. Senhor Deus, somos gratos, Pai, ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, criou, por tudo que o Senhor tem feito e continuarás fazendo em nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor mantém tudo em teu controle e tudo está em tuas mãos. O mundo inteiro está em tuas mãos. E neste dia oramos para que a tua paz, para que a tua grandeza expressas através desta natureza, através do mar, dos céus, do vento, possam encher os nossos corações e que possamos experimentar um encontro verdadeiro e real contigo, como nunca antes havíamos experimentado. Que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a derramar graça, que seja o Senhor a nos conduzir. Oramos, Deus, porque a Ti nós podemos recorrer e por isso glorificamos e exaltamos o Teu nome. Graças Te damos, Senhor, graças Te damos. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, e em Tua beleza e diante da Tua beleza nos prostramos neste momento. Que assim como o Senhor conduz todas as coisas e nada escapa dos Teus cuidados, que nós também sejamos conduzidos e estejamos nas Tuas mãos, sendo guardados
pela tua presença. Muito obrigada, Pai. Fala aos nossos corações e traz paz, tranquilidade e uma nova perspectiva, esperança, apesar de tudo nos conduzir ao contrário, que estejamos guardados no Senhor, em Ti, que é o nosso esconderijo e o nosso abrigo em meio ao temporal. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Vou cantar um louvor que é como se fosse uma oração, admitindo que Jesus é nossa fonte de inspiração. Amém? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Oh, dai-me forças pra continuar, guardando as promessas e oração. Firme em Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme em Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.
Jesus é a nossa fonte de inspiração, é nossa esperança, é nossa paz, é a luz para os nossos caminhos. Amém? Busquemos a Jesus, busquemos nele esperança e paz e conforto e a certeza de que ele jamais nos abandonará. Amém, irmãos? Olá, gente de Deus, tudo bem a todos? Sejam bem-vindos ao nosso Caminho IBM, né? Caminho IBM é Cristo em nós, é nós no caminho de Cristo, é a igreja caminhando com Cristo. Ele é o nosso único caminho, nossa única verdade e vida. E hoje, especialmente, nós queremos dar um feliz dia das Mães para todas as mamães, né, que estejam ouvindo esse vídeo. Que Deus lhe abençoe, mamãe. Você, que Deus lhe dê sabedoria, força, inteligência, paciência e discernimento para poder passar por esses momentos que a vida tem se apresentado. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe. Nós da igreja desejamos um feliz Dia das Mães para todas as mães. E queremos trazer hoje um compartilhar de uma mensagem de esperança, não só para as mães, mas para os filhos, para os pais, para os irmãos, amigos, diante de dias estranhos, dias que nos assustam, que muitos não compreendem. Nós queremos poder compartilhar algo que está escrito no livro do Apocalipse, por incrível que pareça. O Apocalipse não é um livro para nos assustar, muito pelo contrário. Ele é um livro que nos traz esperança. E aquilo que vai ser dito aqui é exatamente a esperança de como podemos lidar com os dias que virão, com os dias de tribulação, de lutas que virão, com dias estranhos que virão. Mas que Deus está no controle de todos esses dias. Deus não abandonou a história. Tudo está acontecendo conforme a história de Deus. Eu sei que você poderia pensar nessa situação de forma emocional. A gente poderia também pensar de forma psicológica, né? Uma situação que está afetando a emoção de todos. Mas precisamos ter também uma visão espiritual, pensando a partir de uma espiritualidade sadia aquilo que as Escrituras nos diz, olhar essa situação por uma ótica da Bíblia, né? A ótica das Escrituras, a ótica de Cristo. Essa é a nossa proposta, esse é o motivo de estarmos aqui, gravando esses vídeos, conversando com você. Temos um objetivo, um propósito, trazer um olhar simples, por dinâmico, mas que esteja dentro da palavra e que esteja alinhado com a realidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e aí você vai poder me acompanhar. Muitas coisas que será compartilhado aqui hoje. Eu queria que você estivesse abrindo suas escrituras. Se você tiver Bíblia, o Novo Testamento, você pode baixar também sua Bíblia aí na internet, botar aí no seu celular, no aplicativo e acompanhar aquilo que está escrito. Em Apocalipse 3:10 diz o seguinte: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Porque deste atenção à minha exortação, quanto suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Você sabe o que é que esse versículo significa? Que quando nós escolhemos estar em Deus,
ele está nos avisando através das Escrituras que, por darmos atenção, por termos respeito, por termos decidido viver por Cristo e em suportar os sofrimentos, aprendendo com eles, compreendendo esses sofrimentos, dando significado a ele a partir de Cristo, a promessa que cai sobre nós, independente do tempo, seja ele tempo de tribulação, de lutas, tempos difíceis, seja lá o que for. A promessa é que Cristo nos livrará de toda tribulação. Essa é a promessa que já temos no livro de Apocalipse, logo no capítulo 3:10. E eu quero já começar compartilhando com vocês hoje essa promessa. Não importa o tempo que vier, Deus livrará a todos que estão com Ele de qualquer tribulação. Porém, a tribulação ela vai vir. Diz que ela virá sobre todo mundo. Vai vir sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui eu quero pensar com vocês, desde já, aquela imagem de Gênesis 6:7 que fala de Noé. Noé teve que entrar na arca. Deus livrou Noé através da arca, mas ele teve que ficar um tempo, enquanto a tempestade ela seguia, ele teve que ficar dentro da arca. Meio àquela tribulação, ele teve que sentir a tempestade, mas estava protegido. Mas a tempestade veio. Ali ele estava protegido, ele, com os animais, com sua família, estava protegido. Porém, a tempestade estava lá fora quebrando, né, destruindo, renovando, mas estava caindo. Essa é a imagem que a gente pode alinhar a esse versículo e entender que ele nos livra da tribulação, mas ele virá sobre todo mundo para pôr à prova toda a humanidade, de todos que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 1:9. Nós somos irmãos, companheiros de jornada nesse mundo. O próprio apóstolo João, ele fala isso aí mesmo no início do livro de Apocalipse, ou livro de Revelação. Se você voltar em uma página ou duas, você vai ver aí em Apocalipse 1:9, quando João diz o seguinte: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui tem alguns elementos que eu quero retirar para que a gente entenda esse movimento nosso como povo de Deus, né? E aqui eu não estou falando só do povo da igreja, de uma denominação. Eu falo povo de Deus, os gentios, os judeus que se converteram a Cristo. A vida da igreja de Deus cabe a todos. Ela está alinhada com todos os corações que se submetam a Cristo. E aqui cabe todo ser humano que se coloque, se prostre diante de Deus. E João está dizendo que nós somos companheiros de sofrimento. Por causa de todas essas questões que estão acontecendo pelo mundo, há um elemento de companheirismo, como quando nós estamos em Cristo. Estamos dividindo, compartilhando vida, experiências, tribulações, perseverança. E quando ele diz nós somos companheiros, ele também diz que nós perseveramos na fé em Jesus. Aqui está o coração da perseverança. Perseverar na fé em Jesus, porque nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Se você estiver ouvindo esse vídeo agora, você pode pegar o vídeo anterior que eu falei um pouco sobre apostasia, onde as pessoas elas estão negando a fé, renegando a fé, deixando de acreditar. Quem sabe você possa ser uma dessas pessoas que está deixando de acreditar, de crer, assustada com tanta coisa, mas não consegue crer em nada. Isso a gente falou na semana passada aqui.
Mas a perseverança é em perseverar em crer, perseverar em ter fé, perseverar na esperança, é resistência, perseverar no interesse de outro, inclusive, é perseverar no interesse de Deus. Esse é a essência do livro do Apocalipse, é a essência do Evangelho e é a essência de todas as Escrituras, perseverança, resistência, mesmo diante do que vier, dos dias maus, da tempestade, nós perseveramos. Apocalipse 14, 12, se você abrir, vai dizer assim que aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Perseverança dos santos, obediência aos mandamentos e permanecer fiel a Jesus. É engraçado que eu lembrei agora aqui que essa mensagem do Apocalipse, que é uma mensagem básica, é a mensagem muito dos nossos pais quando éramos pequenos, né, quando criança. Quando eles falavam ou falam, né, tenham fé, né, perseverem, fiquem firmes, né, obedeçam os mandamentos de Deus. Já ouviu essa frase muitas vezes quando criança? É a essência do Apocalipse. Permaneçam fiéis, fiquem fiéis a Jesus, né? Não se desvie, não vá para o caminho mau. É a essência, é aquilo que nos guia. É Cristo, perseverança. E lá em Mateus diz que perseverar até o fim, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Voltando para o texto aí de Apocalipse 1:9, João, o nosso companheiro, né? Nós somos hoje companheiro de João, das palavras de João, né? Companheirismo de sofrimento, perseverança na fé em Jesus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós vamos vendo toda essa situação no mundo acontecendo e a gente acha que o fato de caminharmos com Deus não temos nada a ver com isso. Pelo contrário, tudo isso tem como alvo chegar naqueles que andam com Deus. Tudo isso tem como processo de afunilamento, em breve, chegar no mundo religioso. Hoje está chegando no mundo da saúde, né? São pestes, pragas e as coisas acontecendo aí. Tudo isso é só um ensaio, como a gente já vem dizendo. É um ensaio, é apenas uma sombra, né, do que está por vir. Nós estamos diante de um julgamento de Deus do mundo que já está começando. Um processo de julgamento, um processo de purificação do mundo, mas ele ainda está no ensaio. E o mundo, hoje, ele está perplexo com tudo o que está acontecendo, ainda no ensaio. Imagine quando a banda começar a tocar de verdade. E o elemento de alvo dessa história será uma luta, assim, entre, de alguma forma, o mal do mundo contra a esperança de Deus. Porque hoje é a saúde, amanhã vai vir aí a onda da economia, né? As crises econômicas que não serão só do nosso país, mas serão globais. Mas virá também a crise religiosa como ela já existe. Em breve alguém vai querer se assentar no trono de Deus. O mundo está sendo preparado para um mal que quer assumir o lugar de Deus nos corações. Ou seja, o Apocalipse conta essa história, a Bíblia conta essa história, mas a esperança que nós colocamos no nosso coração é aquela que diz, lá em Efésios 6,13, que nos dá uma recomendação para esses momentos e para aqueles momentos que virão. Por esse motivo, Efésios 6,13, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, ou os dias maus, ou uma fase má, ou um tempo mau. Se vista da armadura de Deus. A você que não conhece a Deus, se vista da armadura de Deus. Diga, olha, eu quero Deus na minha vida, eu quero a consciência de Deus sobre a minha mente. Para você que é cristão, ou você que quer andar com Cristo, diga, olha, eu quero me vestir da armadura de Deus,
eu quero resistir firmemente para os dias que virão, que ainda não chegaram, para os dias maus, para o dia mau, e havendo batalhado até o fim, diz o versículo, permanecereis inabaláveis, né? Sem retroceder. Permanecereis inabaláveis, ou permanecereis habilitados a essa batalha, né? E vocês não vão retroceder. Já diz um filme antigo que eu já assisti, que diz retroceder nunca, render-se jamais. Esse é a essência do Evangelho. O Evangelho do Reino de Deus, segundo o Apocalipse, o último livro, o Apocalipse é escrito para a igreja. Ele não é escrito para o mundo. Para o mundo é um aviso, para a igreja é esperança. E você quer ser da igreja de Cristo, eu quero lhe dizer que na palavra do Apocalipse só tem palavra de esperança. Que nós, ainda que passemos pela tribulação, Deus nos estaria protegendo da tribulação. Deus estaria nos guardando dela. Deus nos estaria separando dela de alguma forma. Mas que viria a provação sobre o mundo, viria. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o porquê disso? Porque a gente constata, 2 Pedro 2,9, que o Senhor ele sabe livrar os piedosos da provação. Piedosos aqui daqueles que têm o coração contritos com Deus, daqueles que andam com Deus. E manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Estamos já à sombra desse dia. O Jesus talvez não volte amanhã. Talvez não volte alguns meses, mas os dias que virão já estão às portas, já estão chegando. Para aqueles que, inclusive, que creem que na discussão teológica, né, os tribulacionistas, pré-tribulacionistas, pós, seja lá o que for, a tribulação já está à porta. Aqui não cabe nenhuma discussão teológica. A teologia diante da realidade, ela simplesmente se perde, porque ela quer definir o indefinível. Quer definir datas, quer definir formas, e tudo isso simplesmente caiu por terra diante de elementos que estão se apresentando. Não queremos transformar esse compartilhar numa discussão teológica, mas só é olharmos os fatos para entender que a igreja, sim, de Cristo, ela pode ter o seu pezinho aí na tribulação. É só um risco que eu quero me colocar, mas que tudo já está se apresentando, né? Mas também, talvez o mundo não se acabe amanhã, mas os sinais de Cristo já está às portas da vinda dele. E muito antes da vinda dele, ele falou que muita coisa vai acontecer. E a gente precisa discernir esses sinais. Não só para entender o mundo, mas entender a nossa esperança. Que ele já está às portas e nós precisamos colocar óleo em nossa candeia, né? Para esperar o noivo voltar. Nós já estamos sendo testados nesse ensaio, né? Já no ensaio, começar a acertar. Já devemos, nesse ensaio, dessa situação, começarmos a acordar, desperta do que dormes. Já devemos errar menos, já devemos se alinhar mais com o Evangelho, já devemos abraçar mais essa esperança, alimentar mais a fé, exercitar mais a fé, acender a candeia da fé. Porque o processo ele já começou, ele começou desde Jesus, mas agora é aquele processo que segue para um caminho sem volta, é um caminho do fim, aonde haverá os sustos, os tempos, o julgamento de Deus, que o julgamento de Deus não começa pelo mundo, o julgamento de Deus já começa pela igreja. Olha quantos falsos profetas estão aparecendo, né? Gente prometendo milagre. Recentemente, essa semana, a gente está ouvindo até alguns líderes religiosos, né? Líderes religiosos prometendo o feijão da cura, que vai curar o coronavírus. Um feijãozinho aí abençoado, né? A brincadeira. Então aí,
Os falsos profetas já estão aí, a apostasia já está aí, significando também que as outras coisas já estão para chegar. E nós estaremos sendo guardados em Deus, se nós crermos em Deus. Mateus capítulo 28, versículo 8, diz que todos esses acontecimentos que estamos vendo é apenas as primeiras dores. Como uma mulher de parto, né? Vai ter um parto. Tem o tempo dela fazer a gestação, mas esse tempo da gestação já está acabando, já está chegando naquele tempo dos 9 meses, né? Que começa a dar as primeiras dores, os primeiros avisos. Esse é o nosso tempo. É isso que Jesus está falando em Mateus 24, hoje, de uma forma bastante simples. O versículo 10, ele diz que nessa mesma época, muitos vão ficar escandalizados, vão se trair uns aos outros, vão se odiar, e é exatamente o que está acontecendo. Escândalos, seja ele político, religioso, humano, relacional, traições, de todas as formas, você viu aí na política, né? Mas isso acontece o tempo todo, nas igrejas, entre irmãos, entre amigos. Só que isso é um processo porque onde o amor esfria, as trevas assumem, o ódio assume. E Mateus 24, 13 e 14 diz que aquele que continuar firme, perseverante, esses serão salvos. Salvos porque Deus tem preparado algo melhor para nós. Salvos porque este evangelho será pregado em todo o mundo. Isso que você está ouvindo aqui agora sendo falado é o evangelho. Está sendo pregado. Está sendo falado não apenas por mim, mas por muitos pastores, muitos irmãos em Cristo, muitas igrejas, muitos judeus convertidos. Se você não sabe, tem já judeus convertidos a Cristo, que está se unindo, se alinhando também à igreja, a mensagem do Evangelho. O Evangelho ele abrange gentios, pagãos, que estão se convertendo a Cristo. E esse Evangelho é uma espécie de antídoto reunindo o povo de Deus como família de Deus. É um testemunho que está indo para todas as nações e então chegará o fim. E a resposta do amor de Deus, que a gente vai ler aí no versículo 21 de Mateus 24, ele diz, olha, haverá essa época de grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do tempo até agora. É isso que está batendo aí já as portas, esse aviso. O coronavírus ainda não é a tribulação. Ele é só uma sombra do que vai vir. Se você estiver me escutando isso, entenda, não quero ser aqui um profeta da desgraça do amanhã. Mas as Escrituras dizem que o tempo da tribulação vai chegar e que nunca desde o início do mundo até agora se houve tal tribulação. Mas a mensagem também de esperança e do amor de Deus para nós, para todos aqueles que creem. E esse é a sua saída, é a minha saída. Que o versículo 22 diz que aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, aquele tempo vai ser encurtado, porque Deus ama os seus. Deus cuida dos seus. Deus protege os seus. Por isso eu quero lhe perguntar de que lado é que você vai estar nessa história. De que lado é que você vai escolher, né, a estar nessa história. Quem vai ficar, daqueles que vão ficar fora da arca ou daqueles que vão entrar na arca. Que vai encarar a tempestade, mas não vai encarar a tempestade fora da arca. Que vai enfrentar essa tempestade dentro da arca. Porque nessa arca, nosso capitão é Cristo. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Lá a profecia de Daniel que se alinha totalmente com o livro do Apocalipse. Diz que muitos serão colocados à prova. E assim, muitos serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. Joeirado é passar o trigo na peneira, né? Passar, cessar, vai peneirar, vai purificar. Será um tempo de fogo. E esse tempo já começou, ele está começando ainda como ensaio.
Ele está começando como um ensaio no nosso processo de discernimento das coisas, de significado das coisas, de compreensão do mundo, da nossa realidade que está mudando. Essa realidade ela não é apenas humana. Tudo que está acontecendo, nós somos seres espirituais, então essa realidade também é espiritual. Nós somos humanos, mas também somos espirituais. Todas as nossas realidades que estão atreladas ao mundo humano também passa alinhadamente com o mundo espiritual. E aí é onde entra as Escrituras. Somos provados, purificados, joeirados, aperfeiçoados. No entanto, lá em Daniel diz que os dos malignos continuarão praticando a impiedade. Quando você lê todo o versículo todo o livro de o Apocalipse, diz que não se arrepende, o povo não se arrepende, não importa o que aconteça, não importa a tribulação que passe, não se arrepende. Diz que nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, é o que Daniel diz. Mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Mas os sábios, os prudentes, sim, estes vão entender que dias são esses que virão. Em Zacarias capítulo 13, versículo 9, juntando com o que Daniel diz, farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, eis o meu povo. Essa gente de Deus, gente do caminho de Deus, gente da família de Deus, invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, eis o meu povo. Esses não vão sofrer, esses não vão morrer de angústia, porque eles terão paz em Deus. Ainda que estejam passando tribulação, ou no tempo da tribulação eles estarão guardados na arca, eles estarão debaixo da proteção de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É lá onde nós estamos com tribulação, sem tribulação, e nós exclamaremos a Yeshua, Yahvé, o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Elohim é o meu Deus, e Ele nos guardará. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, e assim, eu queria concluir esse compartilhar, diz amados, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só de gente de igreja, estou falando de qualquer pessoa que esteja ouvindo esse vídeo, amados, saiba que Deus lhe ama. Não vos assusteis com a provação que está surgindo entre vocês, ou entre nós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Não tem nada estranho, meu irmão. Não tem nada estranho, meu amigo, minha amiga. Não tem nada estranho. Para aqueles que têm a consciência em Cristo, não tem nada estranho acontecendo. Tudo tem que acontecer como deve acontecer. Porque assim diz o Senhor. E da nossa parte, o que é que como nós lidamos com tudo isso? Lidamos na confiança do texto que nós iniciamos, de Apocalipse 3:10. Porque damos atenção à exortação de Deus, porque suportamos esses sofrimentos que passamos e que passaremos com paciência, com discernimento. E a promessa que Deus nos dá é, igualmente, Ele vai nos livrar da hora da tribulação. É o que está escrito aí. Ele vai nos livrar da hora da tribulação, que virá sobre todo mundo. Serão ondas e ondas, cada uma delas mais forte. E o ensaio dessa onda já começou, mas a promessa de Deus é que Ele nos livrará de toda a tribulação, porque o Senhor é meu pastor, nada nos faltará.
E ainda que andemos pelo vale de sombra e da morte, Ele disse que estaria conosco e que nos livraria de tudo isso. Por isso nós não tememos nenhum mal, porque de Deus é o reino, o poder e a glória. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ouça essa palavra, deixe ela fazer morada no seu coração e escolha como é que você quer viver diante dos tempos que estão se aproximando. Que Deus te abençoe e a paz de Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que aonde chegar essa palavra, nesse momento, que o Senhor esteja fazendo transformação de vida e alertando os corações para correr para Ti, para descansar em Ti, para se proteger em Ti e para querer, acima de tudo, não por medo, mas sim por amor, viver contigo. Porque o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Ao Senhor. Aleluia, aleluia,
aleluia, hinos de louvor ao Senhor. Ao Senhor.